Bom dia, minhas irmãs e meus irmãos, para mais uma live aqui com a Alessandra Viegas, euzinha. E aí, tô esperando aí esse primeiro minutinho. Já apareceu gente ali para assistir. Então, vamos lá. Bom dia, Jorge, Josi, Fernanda, Ana Paula, Simone, Érica, outra Ana Paula, Guaraci. Vamos lá. Beto Viegas, parente, tá assistindo também? Vamos lá, bom dia. Vamos lá, o Beto é da família que a gente descobriu aqui em Bacaxá. Todo mundo que é Viegas é parente. Bom dia, Maísa, Luísa, Mileide, Fátima, irmão Henrique, a Fátima, minha prima. Gente, se eu não falei alguém aí, me perdoa. Vamos lá. Vamos lá então, Losimere. Glória a Deus por mais um dia, né? E tá esfriando aí, então botar uma roupinha mais quentinha, proteger essa garganta. Bom dia, Solange. Vamos lá, Edivanda. Marco, bom dia, irmã Elvira. Gente do céu. Então, nessa manhã, bom dia, Milton. Nós vamos estudar nessa live João capítulo 4. Bom dia, Denildo, a paz. João capítulo 4 é nosso texto dessa manhã. É aquele mesmo, é o texto da mulher samaritana. Bom dia, Neiva. Desculpa, Neia, Deise. Tá todo mundo aí. Então, nessa manhã quero que você, se você tem a possibilidade aí, você tá em casa, abra sua Bíblia em João capítulo 4, tá? Lembrando que eu já arrumei lá o canal do YouTube, então depois que a gente termina aqui, aí eu salvo o vídeo e coloco lá. Portanto, esse vídeo, a partir de ontem eu já estou colocando lá e outros vídeos mais antigos, e tem o curso de homilética também, 2 aulas, tem a aula da Páscoa Judaica e Páscoa Cristã. Bom dia, Maria de Fátima, vamos lá. Então, aí curta aí o canal, se inscreva, tudo direitinho lá. Bom dia, Ulisses, Luciana. Então, vamos lá, João Ademilde. Vamos lá, João capítulo 4, é esse mesmo, Solange, texto da mulher samaritana. E aí, tem um montão de coisa pra gente falar, mas a gente vai falar, de repente, de algumas coisas. Bom dia, Maria José. Ai, que lindo. Vamos lá, já vai chorar mesmo. Vamos lá. E aí o texto da mulher samaritana, João capítulo 4, é um texto do qual a gente escuta falar muito, muitas pregações acerca de João capítulo 4, texto da mulher samaritana. Mas nessa manhã eu quero, acho que o diferencial daqui é a gente trazer algumas curiosidades e algumas relações. Bom dia, irmã Jurema, João capítulo 4. E aí vamos falar algumas coisas legais, tá? De João capítulo 4. Então já pega a tua Bíblia aí, João capítulo 4. Eu espero que eu não chore hoje, não me emocione aqui. Olha aí, ó, não tenha medo, tenha paz. É a caneca oficial da live do canal. Então vamos lá. João capítulo 4 começa com algo curioso, um fato que acontece aqui. E aí é aí que a gente já vai entrar, tá bom? Fazendo uma contextualização rápida.
O Evangelho de João é o último dos evangelhos a ser escrito, cronologicamente. O primeiro é Marcos, depois é Mateus, isso cronologicamente. Então, Marcos vai ser escrito mais ou menos entre o ano 64 e 67. Mateus, depois do ano 70, naquela década ali de 70, do primeiro século. Lucas, na verdade a obra lucana, Lucas, Atos, vai ser escrito mais ou menos na década de 80 do primeiro século. E João tem uma história da redação. João tem uma história da redação. E essa história da redação vai, tá, entre os anos 90 e o ano 100. Tá? Dá uma margem aí de 10 anos para a escrita do Evangelho de João. Tem um autor que eu gosto muito, vou colocar na descrição do vídeo. Ele é especialista em João, Raymond Brown, que tem um livro sobre o Evangelho de João chamado A Comunidade do Discípulo Amado. E esse é um clássico, tá? Esse é um clássico que a gente estuda na Faculdade de Teologia sobre Evangelho de João, mas já tem outros livros ótimos também escritos sobre o Evangelho de João. E aí, João, então, tem uma história da redação que seria, eu tenho que falar isso para falar da curiosidade que vai aparecer no João capítulo 4, versículo 1. Bom dia, Antônio. Então, Doris, bom dia. Estou em João 4, mas agora estou explicando o Evangelho de João. E aí, o que acontece? Então, segundo o Brown, e outros estudiosos, João tem pelo menos o que a gente chama de camadas redacionais. Então, tem pelo menos 4 camadas redacionais, tá? Uma camada seria os ditos de Jesus, quando ele diz eu sou. Isso só tem no Evangelho de João. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta, eu sou a videira verdadeira, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo. Isso seria uma camada. A outra camada seria os feitos de Jesus em cima desses ditos, para arrumar isso. Então, por exemplo, João 8,12, ele diz, eu sou a luz do mundo. E em João 9, fala do cego de nascença. Então, esse eu sou a luz do mundo tem a ver com o cego de nascença, tá? Em João 6, 48, 35, João capítulo 6, verso 35, verso 48, ele diz, eu sou o pão da vida. Isso é um dito. Mas ali, que contexto está ali? Multiplicação dos pães. Bom dia, Ana Lúcia. Então, multiplicação dos pães ali em João capítulo 6, tá? Estou falando do Evangelho de João, para quem está entrando agora. Então, essa aí seria a segunda, seria mais uma camada. Outra camada do Evangelho de João seria a vida e obra de Jesus, no sentido de aquilo que ele está fazendo e já o caminho para a morte dele, tá? O caminho por Jerusalém, que aí ele já vai para a sua morte e depois a ressurreição. Bom dia, Ivanete. E uma outra camada seria só o prólogo, só João capítulo 1, porque aquilo ali é extremamente filosófico. Bom dia, Joyce. Aquilo ali é extremamente filosófico, né? No princípio era o Logos, né? No princípio era o Verbo. O Verbo estava diante de Deus, o Verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele e tal. Aquilo ali já seria uma outra camada. E aí tem mais, tá? Mas pelo menos essas 4 comporiam o Evangelho de João. E aí vem o que a gente chama de redator final, que seria uma pessoa ou um grupo de pessoas que arrumaria todas essas camadas do Evangelho de João. Ora, por que eu estou falando isso? Porque eu estou em João capítulo 4, esse é o nosso texto nessa manhã. E
João capítulo 4, verso 1, vai dizer o seguinte: quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, deixou a Judéia, verso 3, retirando-se outra vez para a Galileia, tá? Vou parar aqui no verso 3. Eu quero falar do que está no início. Então, Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Bom dia, Débora. Então, aqui está dizendo o quê? Que Jesus não batizava, mas sim os seus discípulos. No capítulo 3, tá? No verso 22, pode ser a sua mesma página ou uma página antes. No capítulo 3, verso 22, diz assim, de João. Desculpa. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia e ali permaneceu com eles e batizava. Então, Jesus está na Judéia. Bom dia, Aline. Jesus está na Judéia, tá? Então, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, ali permaneceu com eles e batizava. Bom dia, Tiago. João capítulo 3, versículo 26 agora. Foram até João, houve uma problemática lá, uma discussão por causa da purificação, em João capítulo 3, verso 25, essa purificação pode ser o batismo, tá? Não está claro, mas pode ser. E João 3, 26 diz, foram até João e lhe disseram, mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, que é Jesus, bom dia, Josilene, João capítulo 3, verso 26, é o que eu estou lendo agora, bom dia, Danúbia. Então, foram até João e lhe disseram, mestre, esse mestre aqui é o João o Batista, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, que é Jesus, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando e todos vão até ele. E aí o João Batista vai dizer, ninguém pode receber coisa alguma que não lhe for dada do céu, né? E tal. Bom, então que história é essa de que Jesus batizava, que Jesus não batizava e tal e tal? Uma das respostas para isso são essas camadas redacionais que eu estou falando, tá? Até porque nos outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, não se fala de João batizando. Fala de João sendo batizado não fala de Jesus batizando. Fala de aliás, não é João Batista. É João o Batista, ou seja, João o que batizava, tá? Esse Batista aí seria um particípio, tá? Então, João, um particípio ativo, né? O particípio passivo seria o batizado e o particípio ativo seria o batista, o que batiza. Então, Batista não é nome, Batista é o que ele fazia, tá? Então, que problemática é essa? Então, em Mateus, Marcos e Lucas não se fala de Jesus batizando ninguém com água, né? Com água. A gente já teve uma live sobre isso. Mas ele é o que batiza no Espírito Santo e no fogo, né? E tal. A gente já fez uma live sobre isso, que talvez a gente repita porque a gravação ficou ruim, ou eu vou gravar por fora e coloco lá no YouTube, né? Bom, então uma das respostas para isso, por isso que eu tive que explicar tudo isso, seria isso. Uma camada redacional colocando Jesus batizando e outra camada redacional colocando que Jesus não batiza, tá? Isso é uma das respostas. A segunda resposta seria no texto, mostrando o quê? Que não é Jesus, que Jesus não batizava tanto
quanto os discípulos. Até porque Jesus é um e os discípulos são muito mais do que ele. Tá? Então, João capítulo 4 é o nosso texto de hoje. Tá? Então, espero que tenha sido respondida aí essa dúvida, porque muita gente às vezes, ué, mas o que é isso? Né? Tá bom? Então, vamos lá. E aí, João, então, capítulo 4, verso 1, vou voltar. Quando soube, Aline Tosta, por favor. Aline, eu não sei o que você está pedindo, por favor, aí, tá? Então, vamos lá. João, capítulo 4, então, é nosso texto, tá bom? E aí, bom dia, Marta. Vamos lá. Então, João, capítulo 4. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Isso aqui pode também estar querendo dizer o seguinte: Jesus não batizava mais discípulos do que João, e sim os seus discípulos. Os discípulos de Jesus batizavam mais discípulos que João, tá? Então, tem duas formas de entender isso aqui. Ou você interpreta o texto desse jeito, ou você entende que são aquelas... eu gravo a live, pode deixar. São aquelas... as camadas redacionais que responderiam isso, tá? Duas camadas redacionais diferentes. Então, vamos lá, vamos continuar a leitura. Verso 3. Jesus deixou a Judéia, ó, a marca espacial. Jesus estava na Judéia. Então, ele deixa a Judéia, retirando-se outra vez para Galiléia. Bom dia, Cecília. Então, Jesus deixa a Judéia e ele vai para Galiléia. Tudo marca espacial. Só que no meio do caminho, o que está escrito aqui? Era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Eu deixei a outra Bíblia lá, que tem o mapa bonitinho, mas você depois pega aí seu mapa, tá? Por que foi necessário que Jesus se batizasse? Para que se cumprisse. Ele vai responder isso lá em Mateus 3, em Marcos 1. Então, Jesus se batiza para que se cumprisse, né, o rito. O rito era necessário. No caso ali é o rito de iniciação do ministério, né? E aí se todo mundo, no caso Jesus não precisava ser purificado, né? A Joyce está perguntando, mas era necessário que aquilo acontecesse para que o rito fosse feito, para que a identificação de Jesus conosco acontecesse, e o ministério dele, a partir dali, estava iniciado. É a iniciação ao ministério. Essa é a resposta lá para o batismo, né, de Jesus. Então, o que acontece? Você que tem mapinhas aí na sua Bíblia, você depois vai lá no mapa, mas esse é bem claro. Deixa eu ver uma outra Bíblia aqui que eu tenha mapa, só para a gente ter essa noção. Ótimo, peguei um mapa bem bonitão aqui. Tá? Judéia, Galiléia e Samaria. Então, vamos lá, ó. Aqui para vocês. Aqui a gente tem o Israel atual. Não, eu não tenho mapa nessa Bíblia, mas vamos uma coisa bem... Acho que eu vou achar outra. A questão a Judéia é no sul. Espera aí rapidinho. A Judéia é no sul, a Samaria é no meio, tá? A Samaria é no meio. Tá? Consegui um mapa legal aqui, porque o outro eu deixei lá, tá? Ótimo. Olha que mapa bom a beça pra gente, ó. Opa, que beleza de mapa. Então, olha só. A Judéia é aqui embaixo. A Judéia é o sul, tá? A Samaria é aqui no meio. E a Galiléia é essa parte salmão aqui, tá bom? Então, aqui em cima a gente tem a Galiléia,
tá? Salmão com um pouco desse amarelo e um pouco desse verde, porque isso aqui, ó, azulzinho, é o Mar da Galileia, tá? Então, se é Mar da Galileia, ele tá no meio, que na verdade é um lago, né? Não é um mar, é o Lago de Genezaré. Então, aqui tá o Mar da Galileia. Isso tudo aqui em volta é a Galileia. Aqui no meio do mapa é a Samaria e aqui embaixo é a Judéia. E aqui embaixo, desculpa, aqui embaixo é a Judéia e isso aqui é o deserto da Arábia, tá? Então, ó, Judéia, Samaria, Galileia aqui em cima. Jesus está aqui embaixo na Judéia e ele quer ir para Galileia. E aí ele passa na Samaria, tá? Ele vai parar aí no meio do caminho, né? E judeu não passava na Samaria, tá bom? Judeu não passava na Samaria. Então, vamos lá. A Aline está perguntando para se confirmasse a importância, para iniciar o ministério de Jesus. Não era necessário confirmar a importância de Jesus, né? Para que o ministério dele fosse iniciado. Então, ele diz lá, isso é para que se cumpra, o que precisa ser cumprido ali. Bom, vamos lá. O que acontece, então? Jesus passa por ali. E no verso 5, eu acho que essa live aí vai ser hoje e amanhã, tá? Porque eu ainda estou no verso 3 e aí eu estou respondendo as perguntas do pessoal. Vamos lá. Então, verso 5 diz... verso 4. Era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Por que era necessário Jesus passar pela região da Samaria? Porque tinha alguém lá que ele queria buscar. Alguém lá que ele queria buscar. Essa é a nossa primeira lição de hoje, tá? Jesus vai buscar a gente onde for preciso. Os judeus não passavam por dentro da Samaria. Os judeus passavam por fora. Por fora, porque existia uma rixa, você sabe, eu sei, entre os samaritanos e os judeus, que remonta lá ao Antigo Testamento. Eu acho que essa live vai dar 2. Então, vamos explicar isso aqui. Amanhã a gente continua, acho melhor. Senão vai ficar uma live muito grande. Bom, então eu estou em João capítulo 4. O que era a rixa lá atrás? No ano 722 a.C., aula de história agora. A Assíria invade a Samaria, no ano 722 a.C. E o 723, 722, a Samaria, ali no meio. E o que a Samaria, e o que a Assíria vai fazer com a Samaria, com os habitantes da Samaria? Para quebrar o poder da Samaria, bom dia, Fernanda. Para quebrar o poder da Samaria, a Assíria vai trazer gente de todos os povos que eles já tinham conquistado, isso lá no Antigo Testamento, ano 723, 722 a.C., e vai povoar Samaria com esse pessoal e vai obrigar os casamentos misturados entre os povos dali da Samaria, que são descendentes de Abraão também, Os povos da Samaria vão ser misturados com esses povos ali, que agora estão vindo dos assírios, tá? Obrigada aí, Edivanda. Bom, aí o que acontece? A partir desse momento, os samaritanos passam a ser um povo para os judeus que estão aqui embaixo, porque a Samaria pertence ao reino de Israel nesse momento, é a capital do reino de Israel, nessa época. E aqui embaixo é Judá. É o reino de Judá e a capital é Jerusalém. O nome judeu vem daí, vem de Judá, tá? Então, aqui em cima tem os samaritanos e aqui embaixo tem os judeus. Quando a Assíria invade a Samaria e coloca os povos ali e mistura e obriga os casamentos misturados,
os judeus que estão aqui embaixo, o reino de Judá, começa a ter preconceito contra o pessoal aqui de cima, dizendo o seguinte: ah, não, nós somos puros, eles são misturados. Pergunto, os samaritanos tiveram culpa disso? Não. Foi a imposição da Assíria para que eles não fossem todos dizimados. Então, e Jesus em João capítulo 4, e também lá em Lucas capítulo 10, versículo 25 ao 37, na parábola do bom samaritano, Jesus vai recuperar essa filiação dos samaritanos, essa bênção de Abraão sobre os samaritanos, e vai recuperar a dignidade dos samaritanos. E o texto de João capítulo 4 vai falar sobre isso, Ele explica, havia uma rixa, ele não explica, ele diz, havia uma rixa entre samaritanos e judeus, a mulher toma um susto. Por que você vem falar comigo que sou mulher samaritana? Não é porque eu sou mulher, porque eu sou mulher samaritana. E aí, Jesus começa a conversar com ela. Essa conversa de Jesus com essa mulher samaritana é exatamente Deus mostrando que os samaritanos tiveram culpa dessa invasão aí. E naquilo que os samaritanos tiveram culpa, porque tiveram, tá? Eu já vou dizer isso já. Jesus agora vem resgatar e retirar tudo isso daí através da conversa com essa mulher, tá? Então vamos lá. Segundo livro dos Reis, capítulo 17, versículo 24, diz o seguinte: o rei da Assíria, o que eu acabei de falar, trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e de Sefarvaim, portanto 5 povos. E os fez morar nas cidades de Samaria em lugar dos filhos de Israel. Então essa gente morou lá, tá? Tomaram, pois, posse de Samaria e habitaram nas suas cidades, tá? A princípio, quando passaram a morar ali, não temeram o Senhor, o Adonai. Então o Senhor mandou para o meio deles 2 leões que mataram alguns do povo. E aí vai contar toda a história. A partir desses 5 povos que foram morar lá, no lugar dos filhos de Israel, e depois houve os casamentos mistos, esses povos vão começar a fazer o seguinte: vão adorar os seus deuses lá, aqui em cima, aqui no reino de Israel, e também alguns vão misturar o culto ao Adonai, ao Senhor, que na nossa Bíblia chama de Jeová, então, ou Senhor, tudo em letra maiúscula, vão misturar o culto ao Adonai com questões dos cultos dos deuses, aos deuses em quem eles criam, tá? Então, essa problemática acontece aqui. E Jesus, em João capítulo 4, vem mostrar o seguinte, porque diz lá que a mulher tinha 5 maridos, não é isso? Então, vamos voltar na leitura de João 4, para a gente poder fazer. E eu não vou estender essa live demais, vamos ver o que dá para fazer, ou então de repente a gente continua amanhã, tá bom? No João capítulo 4, porque o texto é riquíssimo, mas é preciso explicar essas coisas aí para a gente entender bem o texto, tá? Então, em João capítulo 4, Jesus vai continuar falando com a mulher, e depois eu retomo a conversa da água, se você tem água e tal. E no João capítulo 4, verso 17, 16, Jesus diz para a mulher assim: vai, chama o teu marido e volta aqui. Na minha versão, chama o teu marido e vem cá, é outra versão aí que você tem. A mulher diz assim: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5
e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. Uma das interpretações para esse marido, tá? Obrigada, Simone. Então, uma das interpretações para esses 5 maridos são os 5 povos que invadiram lá, né? Que a Assíria trouxe para morar em Israel lá no ano 723 ou 722 a.C., que estão em 2º livro dos Reis, capítulo 17, versículo 24, tá? Seguinte, a palavra marido na língua cananeia é a palavra Baal, tá? Baal. E Baal é uma palavra, é o que a gente chama de epônimo. O que é um epônimo? E hoje o negócio tá forte, hein? O que é um epônimo? Epônimo é quando você coloca um nome para uma série de coisas, tá? Então, Baal é um nome que aparece no Antigo Testamento para esses deuses, tá? Então, olha só, se Baal, na língua cananeia, é marido, e Baal também é um nome genérico, vamos dizer assim, epônimo seria mais ou menos isso, um nome genérico para os outros deuses. Então, o que Jesus vai dizer? Você teve 5 maridos, você teve 5 Baalim, né? Que é o plural de Baal. Então, você teve 5 maridos, né? E o que você tem agora não é teu porque está perdida, né? Só que tem uma coisa que Jesus vai dizer aqui, que é uma das chaves desse texto. Isto disseste com verdade. E quando ela diz, eu não tenho marido, isso nessa interpretação, tá? De que marido seria o Deus, um Deus, e que seria Baal. Quando ela diz eu não tenho marido, significa que ela não tem relação com essa adoração errada. Então, eu não tenho Baal, eu não tenho marido. Deu para entender? E aí, o que vai acontecer ao longo do texto, tá? Essa mulher, ela sabe pra caramba, ela sabe a cultura do seu povo, ela conhece a lei, ela vai entrar numa conversa com Jesus acerca da adoração, onde é que tem que adorar, e depois ela vai dizer para Jesus, eu sei que vai vir o Messias, que é chamado Cristo. Essa mulher sabe de tudo. E ela é crente. Então, ela é crente no Adonai. Porque quando ela diz, eu não tenho marido, eu não tenho compromisso com o Baal. Aí Jesus disse, pois é, você não tem. Porque você já teve 5, ou seja, esse você aí, Jesus está falando, né, dos povos antigos da Samaria. A Samaria já teve 5 e o que tem agora não é teu, tá? Então, não é teu marido, porque você tá prontinha, né? Conhece toda a história do Deus a quem se deve adorar. Só precisava daquela conversa lá, tá? Então, é muito legal. Eu sei que eu tô indo mais história do que Bíblia hoje, né? A mulher, ó, beba água. A mulher deixou o cântaro de água lá no final, né? Vamos tentar falar mais algumas coisas aqui. Então, beleza, tá? Então, a questão dos 5 maridos pode ter esta interpretação que eu tô falando. Mas pode ser literal também, tá? Também pode ser literal. Você teve 5 maridos, ou seja, a mulher gostava de ter marido, E o que tem agora não é dela, exatamente porque ela foi, né? Marido. E o que tem agora, não, esse montão de casamento aí, o que tem agora não é dela, não. Porque talvez a questão dos divórcios, o que teria acontecido,
E tal. Bom, então vamos lá. O pessoal tá gostando aí que tá falando, né? Então, essa é a questão do marido, né? Então, eu não tenho, no caso da interpretação do Baal, eu não tenho Baal, né? Então, exatamente, esse aí não é teu. Então, o Baal não é teu, você é de Deus, você é do Adonai, E aí, essa mulher que já tinha toda a fé, a cultura, o conhecimento de que o Messias, o chamado Cristo, ia vir. Aí você vai entender, agora vai entender tudo. Porque em João capítulo 4, versículo 25, a mulher, eu pulei um montão de coisa e aí amanhã eu retomo, tá? Então, João 4, versículo 25, a mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo, né? O ungido, eu sei. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então, eu sei. Por que eu sei? Porque eu não tenho marido. Eu não tenho compromisso com o erro, né? Com o Baal. Estou em João capítulo 4, verso 25. Então, isso aqui é muito legal, gente. Então, Jesus disse: euzinho, tá? Sou o Messias. Euzinho que estou falando contigo. É engraçado, euzinho, Alessandra Viegas, chamar Jesus de euzinho, né? Então a gente tá fazendo essa alusão, porque nesse momento aqui, essa conversa, essa é uma conversa mesmo. Jesus está sentado está sentado no poço, e a mulher está ali conversando com ele. E aí Jesus diz assim: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Gente, procura nos evangelhos, nos 4, se Jesus falou essas palavras desse jeito para outra pessoa. Não falou. Nem para Pilatos. Pilatos assim: você é o Cristo? Você está dizendo. Tá? Tá batendo um papo, exatamente. Jesus está batendo papo tranquilão ali, mandou os camaradas, vai lá comprar comida lá, porque eu tenho que conversar aqui com a pessoa que é uma teóloga, Eu tenho que conversar com essa teóloga aqui. A mulher sabe muito. E uma coisa que eu quero dizer para vocês, que eu tenho que dizer, né? Pega a tua Bíblia, então, para amanhã. Pega a tua Bíblia em João capítulo 4, marca, tá? As palavras de Jesus. Vai marcando, marca quando Jesus falou. E marca as palavras da mulher. Depois conta. Vê a quantidade de palavras que Jesus disse, tá? Ou assim, vai por olho assim. E a quantidade de palavras que Jesus disse nessa conversa. Gente, é quase a mesma coisa, tá? E aí hoje a gente já teve, aí minha Bíblia, ó. Na minha Bíblia, a gente tem o seguinte, né? Aqui é João capítulo 4 no início. O rosa é a mulher falando, tá? Quando eu fiz assim com rosa. Bom dia, Valdeni, que legal! E o amarelo é Jesus falando, tá? Jesus ignorou as regras sociais, ele sempre ignora, glória a Deus, por isso que eu tô aqui. O amarelo, então, é Jesus falando. E o rosa, que eu marquei de rosa, é a mulher falando. É uma conversa. Jesus fala, a mulher fala. Jesus fala, a mulher fala. Jesus fala, a mulher... É isso. Aí agora, já que a gente hoje já estudou história, Bíblia, teologia, um montão de coisa, história do antigo Israel, vamos falar um pouquinho de teoria do texto. Quando Jesus tem um interlocutor no texto, ou seja, quando Jesus tem outra pessoa com quem ele fala no texto, a esta personagem, essa outra pessoa, é dada importância, tá? Então, Jesus é o personagem principal e tem essa outra pessoa que é também personagem principal na história. Quando Jesus fala
essa pessoa está quieta, tem uma importância. Quando Jesus fala um montão e essa pessoa fala pouco, essa pessoa tem uma importância. Quando Jesus fala um montão e essa pessoa também fala um montão, está equiparada a importância na teoria do texto. Então, essa mulher é muito importante nesse texto. E como o tempo está correndo, né? Eu quero te dizer uma coisa. Essa mulher era alguém contra quem toda esta cidade tinha preconceito, tá? E agora sim, Simone aí acima, né, disse o seguinte, que para aquela época, essa interpretação dos 5 maridos, estou em João capítulo 4, para quem entrou agora. Para aquela época, a interpretação dos 5 maridos como sendo os 5 deuses lá da Samaria, de segundo livro dos Reis, capítulo 17, verso 24, é uma interpretação. Mas a outra interpretação é de que é marido mesmo. Essa mulher incomoda. Talvez essa mulher incomode exatamente por ela ser a crente, né, no Adonai, no meio de um pessoal que não estava acreditando muito. Mas essa mulher também pode ser aquela que realmente tinha um problema emocional seríssimo, tá? E ela incomoda, e ela sabe que ela incomoda. Por ela saber que ela incomoda, o que o texto diz? Né? João capítulo 4, versículo 6. Ali ficava o poço de Jacó. Um detalhe, esse poço de Jacó não aparece no Gênesis, tá? No Gênesis 24, que eu vou falar disso amanhã, então já fica essa deixa aí, tá bom? Então, ali ficava o poço de Jacó, e cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço, e era por volta do meio-dia, ou a hora sexta, que pode estar na tua Bíblia, né? Eu não quero perder lá o raciocínio lá dos maridos, tá? Bom, então, eram meio-dia, ninguém vai ao poço pegar água meio-dia, porque tá um sol escaldante em Israel, ali na Samaria, tá? E aí é a segunda lição, né? Jesus vai buscar a gente na hora certa. De repente, para todo mundo é a hora imprópria, porque meio-dia não era a hora de buscar água. E aí, de repente, você, olha lá, virou crente, olha lá. E eu, hein? Você? Aí. Tem gente que acha que foi na hora imprópria, mas foi na hora certa. Então, essa mulher, ela incomodava, e ela sabia que ela incomodava, portanto, que ela vai meio-dia buscar água. Jesus está bem lá, esperando a mulher, e vai entrar na conversa da água que ela foi buscar. E aí ela, ao longo da conversa, né? Sou eu que falo contigo. Isso aí, sou eu que falo contigo. O texto vai continuar, João capítulo 4, e diz o seguinte: veio uma mulher samaritana tirar água, João capítulo 4, verso 7. Jesus lhe disse: me dá um pouco d'água. Ai, terceira lição. Hoje está um pouquinho diferente, que vai ser hoje e amanhã. Terceira lição. Jesus vai buscar a gente sempre puxando um assunto, né? Que de repente é algo que ele está precisando. Me dá um pouco d'água aí. Quem estava precisando de água era ela. Aí Jesus se identifica com a gente, Jesus falar com a gente numa live igual a essa, rindo num negócio muito simples, né, que não tem edição, que dá bom dia para todo mundo, mistura com tudo. E aí Jesus puxa um assunto, né? Dá aí um pouco d'água, e a mulher toma um susto.
Os discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos e aí a mulher samaritana pergunta a Jesus: como? João capítulo 4, verso 9. Sendo o Senhor um judeu, pede água a mim que sou mulher samaritana. Ela disse isso, aí vem a explicação que eu já dei ainda agora, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu, João 4,10. Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está te pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Aí esse incômodo dela de ter que ir lá meio-dia, porque ela sabia que ela incomodava, a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde que você vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Isso aí fica para amanhã, tá? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, eu quero que você dê essa água para mim, para que eu não tenha mais sede e nem precise vir aqui buscá-la. Aí ela falou: caramba, seus problemas acabaram. Ela pensou: meus problemas acabaram. Se eu vou beber uma água que vai fazer com que eu não tenha mais sede, eu quero essa daí, Senhor, para eu parar de ter esse incômodo, né? Hoje até trouxe a garrafa assim, ó, pra você ver, ó, pensa em Jesus, ó. Como isso aqui faz bem à saúde do corpo, da alma e do espírito. Beba água, beba. Então vamos lá. E aí então, esse incômodo da mulher, tá? Começa a aflorar ali. E aí depois a conversa vai continuar, que é o que a gente vai falar amanhã, tá? Acerca desse poço e de toda essa história aí. Então, falamos de cultura, falamos que a mulher, e daqui a pouco a gente vai ver que essa mulher aqui é a teóloga, né? Isso fica para amanhã por causa do tempo da live, para não ficar tão longo. Falamos do batismo, falamos da história do antigo Israel, e aí tá bom de aula por hoje, né? Mas eu quero dizer uma coisa para vocês aí, só para gente terminar, né? Esse pessoal da Samaria também era amado por Deus. Essa mulher aqui é um exemplo disso. De repente você é alguém contra quem as pessoas têm preconceito. De repente você é alguém que incomoda. Mas tem coisa preciosa, né? Dentro de você. Tô falando para você, tô falando para mim também. E toda essa coisa preciosa que tem dentro da gente, Jesus está vendo. E quando ele puxa o assunto, ele busca a gente e puxa um assunto. Me dá um pouco d'água aí. É algo tão simples. E era algo que a mulher precisava exatamente. E aquilo que ela precisava, Jesus mostra para ela o seguinte: olha só, eu me identifico contigo. Me dá um pouco d'água aí. Era o que ela precisava. Ela estava com um cântaro na mão para poder, pegar água. Só que aí, Jesus disse assim: me dá um pouco d'água aí. Às vezes, Jesus pode estar em alguém que está precisando daquilo que a gente também precisa. E aí ele fala com a gente. E daquilo ali ele usa a gente. Existe algo dentro de nós chamado resiliência, que é essa capacidade de ajudar os outros, ainda que seja a gente que precise ser ajudado. O voluntariado
mexe muito com a resiliência, né? Muitas vezes eu vou ser voluntário, nesse momento agora, né? Voluntário na ação social, voluntário para visitar alguém, voluntário para ajudar alguém, né? Esse voluntariado faz tão bem pra gente, mas de repente, e aí faz com que a gente pare de pensar em nós e pense nos outros. E quando a gente vê, a gente fala assim, caramba, aquilo me fez tão bem, né? E é mais ou menos isso que vai acontecer aqui. A mulher foi buscar água, né? E no final, tá? A mulher largou o cântaro. Deixa eu achar o texto aqui. No final, sim, achei. João capítulo 4, verso 28, a gente vai fechar agora. Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade falar com o pessoal. Venham ver um homem que disse tudo que eu tenho feito. Porventura não será ele o Cristo? Só que ela já tinha dito lá em cima, né? Bom, e aí ela tinha ido buscar água. Jesus pediu uma água para ela para iniciar o assunto. E no final, o que ela tinha ido buscar, ela largou. Porque ela viu que tinha uma coisa mais importante para fazer. Que nessa manhã, bom dia Marluce, Josilene, que nessa manhã, a partir das 3 lições aqui, né, que eu vou deixar nesse pedaço que a gente viu e amanhã a gente vê o resto, que a gente possa entender, né? Jesus é a água da vida. É aquele que diz não tenha medo, tenha paz. Né? Que essa água, né? Que essa água encha a nossa vida nessa manhã e que aquela água que de repente a gente precisava, a gente possa trocar por uma outra que é muito mais importante do que aquela. Então vamos para as lições, porque deu a hora. Vamos lá. Primeira lição. Jesus, bom dia Milena. Jesus vai buscar a gente onde for preciso. Versículo 3 ao versículo 5. Jesus deixa a Judéia, ele vai para Galileia, só que é necessário que ele passasse pela Samaria. E só para não ficar sem moldura o texto, né? A gente explicou o que estava acontecendo no capítulo 3. No capítulo 4, verso 43, diz assim: passados 2 dias, Jesus saiu dali, da Samaria, e foi para Galileia, tá? Então, Jesus está na Judéia, está no sul, precisa ir para o norte, para Galileia, mas para na Samaria por causa de uma mulher. Que não era uma mulher que o pessoal gostava muito, tá? Uma mulher incomodante. Criei uma palavra aqui. Jesus vai buscar a gente, onde for preciso. Essa é a primeira lição. Segunda lição. Jesus vai buscar a gente na hora certa. Era meio-dia. Hora sexta, hora que ninguém vai buscar água, hora improvável. Jesus busca a gente. Mas era a hora certa. Talvez era improvável para mim, para você, era a hora errada, mas para Deus era a hora certa. E Jesus vai lá. Terceira e última lição para hoje, amanhã ficam as outras. Jesus vai buscar a gente, puxando um assunto, mostrando para a gente que ele se identifica conosco. A mulher queria água. E Jesus falou assim, me dá um pouco d'água aí. Que Deus te abençoe nessa manhã. Que essa água que sacia a nossa alma, né? Que sacia a sede da alma. Venha saciar a tua sede nessa manhã e venha lavar também. Te dar saúde emocional, como deu para aquela mulher. Espiritual, como deu para aquela mulher. E faça você e fazer, né? E anunciar como ela foi anunciar depois, né? Ela deixou o que ela precisava, o que ela pensava que precisava e foi fazer o que realmente ela precisava fazer, falar para todo mundo
que ela bebeu uma água diferente. Que Deus te abençoe nessa manhã. E aí amanhã a gente continua com João capítulo 4. Tá bom? Estude, leia, tá? E amanhã a gente fala mais um pouquinho. Que Deus te abençoe nessa manhã. Essa água viva sacie a tua sede nessa manhã, tá? Beijo da Alessandra. Deus te abençoe.